paz seja convosco. Aqui é Eduardo César, do seu canal, do nosso canal Minutos com Deus. Estamos aqui, meus amados, meus queridos, para uma conversa com Deus. E hoje gostaria de falar com vocês algo muito sério que está ocorrendo em nossos tempos atuais. Nós temos percebido, né, que estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, aonde há inversão de valores, aonde coisas estão sendo introjetadas dentro de nossas igrejas, dentro de nossas escolas, das faculdades, tudo por fazer com que a fé na Bíblia não exista mais, com que o respeito em família também não existam mais, né? Tudo isso está acontecendo porque os homens têm deixado de procurar a Deus. Ou melhor, muitos nem procuram. Estamos vendo uma inundação, uma avalanche de tantas coisas ruins em nossos tempos. Filhos que não respeitam os pais, pais que também não se dão valor, não se dão exemplo para com seus filhos. E as consequências disso são coisas ruins acontecendo por toda a humanidade. E basta que nós liguemos as notícias através de jornais, de TVs, até mesmo das redes sociais, internet, para constatarmos que os tempos que estamos vivendo não são tempos bons. Bem, e até mesmo dentro de nossas igrejas, quando eu digo nossas igrejas, não estou aqui fazendo ou generalizando uma igreja ou outra. Não, eu digo igrejas no geral, sem apontar denominações, mas no geral, o egocentrismo, né? Pessoas se degladiando, um pastor contra o outro, né? Evangelistas, uns se auto-intitulando apóstolos, né? Pessoas querendo títulos, pessoas brigando por cargos, por posição ministerial, como se fosse política, né? E aonde está o temor a Deus, né? Está tão longe. Pessoas não estão mais temendo a Deus, né, meus queridos? As pessoas estão falando em nome, em seu próprio nome. Alguns louvores só estão apontando para o homem, para o ser humano. Tudo é que Deus vai fazer em favor do homem, em favor da mulher. Tudo é pedindo a Deus, tudo é querendo de Deus, tudo é só Deus vai fazer. Deus vai te colocar lá no alto, Deus vai te suprir, Deus vai te dar prosperidade, Deus vai te dar sucesso, Deus vai te fazer conquistador, Deus vai te fazer um vencedor. Tudo Deus tem que fazer para você, tudo Deus tem que fazer para o homem, para o ser humano. Mas e você? Onde está a nossa responsabilidade de adoradores? Onde está? E o que nós devemos fazer para Deus? Nada é cantado, nada é entoado, nada é dito. O que nós temos que fazer? Não se prega mais o perdão, não se prega mais a cruz, não se prega mais a salvação, não se prega mais sobre céu, não se fala mais da verdade do inferno, não se fala mais que Jesus voltará a buscar a sua igreja, não se fala mais do arrebatamento, não se fala mais nada disso em nossos púlpitos, né? Poucas vezes ouvimos isso, porque não é interessante, né, meus amados? As pessoas, os seres humanos querem algo que encham, que preencha os seus egos, que preencha os seus vazios com palavras suaves, macias, com coisas boas. O homem, a mulher, o ser humano não quer ouvir algo que vai
lhes repreender, que vai lhes disciplinar. Eles não querem ouvir sermão que vai lhes dizer como eles devem andar, como eles devem se vestir, como eles devem se portar, né? Eles não querem ouvir disciplinas de como agir com o seu próximo, sobre lealdade, sobre fidelidade no casamento, sobre adultério, sobre traições, sobre mentiras, calúnias, blasfêmias, orgias, prostituição. Eles não querem ouvir nada que vá de encontro, que vá contra essas coisas, que tudo isso eles fazem e eles não querem abandonar. Não se prega o evangelho mais do abandono do pecado, não se prega mais o evangelho, né, de boas novas, o evangelho que tudo se faz novo, que o velho homem, né, tem que ficar enterrado, e que quando nós nos batizamos nas águas é um símbolo de novo nascimento, que o homem velho, o homem com seus pecados, com suas coisas ruins ficaram lá, e quando nós nos levantamos, é um símbolo de quando nós emergimos da água no batismo, nós nos levantamos como uma nova pessoa, uma nova vida, e viveremos uma novidade de vida. Não se pregam mais essas coisas. E quando as pessoas querem vir para a igreja, aceitar a Deus, né, a Cristo na igreja, elas querem vir por conveniências próprias, porque querem conquistar, porque querem prosperidade, querem dinheiro, querem carros, querem casas, querem tantas coisas, mas não querem se abster das suas vidas, né, das suas coisas erradas, não querem abandonar o pecado, não querem viver uma vida cristã de verdade. E os pregadores estão com medo de pregar esta palavra, com medo de dizer a verdade, com medo de pregar o evangelho, com medo de dizer que nós não odiamos o próximo, que não traz a mesma doutrina que a gente, a mesma regra de fé. Nós não odiamos eles, nós apenas não concordamos com as práticas realizadas, as quais a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, ela não concorda. E a Bíblia não tem meio termo, meus amados. A Bíblia não tem meio termo, ou é de Deus ou não é, ou segue a Deus ou não segue. A Bíblia não traz meio termo. A Bíblia diz assim, pelo contrário, vomitar-te-ei da minha boca, porque não és quente e nem frio, mas és morno. E Deus não quer crentes mornos, não quer. Temos que nos posicionar, temos que estar numa posição, entendeu, meus amados? E é isso que estamos passando hoje. E o meu canal, esse canal Minuto com Deus, tem esta proposta de pregar a palavra, independente de placa denominacional, de falar que Cristo voltará a buscar a sua igreja, que o arrebatamento é real e vai acontecer, que Jesus está voltando, está às portas, e que nós, homens, seres humanos, temos que se arrepender do pecado, porque no céu não entra nenhum tipo de pecado. Nós temos que se arrepender, temos que buscar em Deus, né, força, porque nós não temos em nós próprios força para isso, é somente a ação do Espírito Santo para nos ajudar. E eu quero dizer para você, meu amado, que se você está ouvindo este vídeo, este áudio, é porque Deus tem um propósito com você. O Senhor quer te dar essa libertação de qualquer que seja o teu vício, que você esteja aí sendo refém. E você já lutou tanto, já buscou tantos outros recursos, talvez com medicamentos, remédios, na medicina, com médicos, né, especialistas, e tu não conseguiu se libertar. Mas eu tenho uma boa notícia para te dizer, que Jesus, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre o homem e Deus, não existe outro caminho. Existe o céu, também existe o lugar de tormentos que nós chamamos de inferno. Nós lutamos para herdar os céus, e os céus é tomado à força. Quando eu digo a força, não é com violência, mas é com lutas, com dificuldades, porque a porta é estreita, meu amado, e larga é a porta que conduz à destruição, à perdição. E que porta larga é essa? Aquela que você pode fazer tudo,
aquela que nós podemos fazer sem ninguém nos acusar, sem ninguém apontar o dedo. Você pode ir para onde você quer, fazer o que você quer, ninguém vai te acusar. Essa é a porta larga, você faz o que quer da sua vida. A gente acha que é dono de nós mesmos, mas não somos. Nós vamos ter que dar conta de nossas vidas no tribunal de Cristo. Todo mundo vai ter que dar conta da sua alma, o que você fez, o que você deixou de fazer. Esta é a verdade. Meu amado, minha amada, fale aos seus parentes, os seus amigos e vizinhos sobre esta palavra, sobre esta verdade. Estamos vendo tantas divisões na igreja. Apóstolo Paulo fala sobre isso, que na igreja de Coríntios havia essa divisão. E ele fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, que tenhamos nós, meus amados, todos uma mesma fala, uma mesma doutrina, uma mesma regra de fé, que sejamos todos uniformes. E ele continua dizendo assim: e que não haja entre vós divisões, e para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Todos nós devemos ser parecidos com quem? Com Cristo, na maneira de falar, na maneira de andar, de se comportar. Sejamos parecidos. Essa história de que eu posso vir para a igreja e continuar da mesma maneira, do mesmo jeito, isso é furada, meu amado, isso não existe. Ele diz aqui, que não haja divisão na igreja, que não haja discórdia, que todos tenham o mesmo parecer. Esse parecer engloba muitas coisas. Esse parecer é o mesmo pensamento, a mesma forma de se vestir, assim, comportadamente, de forma que não dê escândalos. E no versículo 11 ele fala a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado, o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. E ele pergunta agora, Paulo, aos seus discípulos, aos seus membros ali na igreja: está Cristo dividido por acaso, Foi Paulo crucificado por vocês? Ou fostes vós batizados em meu nome, no nome de Paulo? E Paulo aqui no versículo 14 fala: dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Pois Cristo enviou-me não para batizar, versículo 17, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos homens, dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então, meus amados, a sabedoria de Deus para os homens é loucura, porém a loucura de Deus é sabedoria de Deus para nós. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Nós cristãos estamos sempre na contramão das coisas do mundo, das coisas seculares. Não se discerne as coisas de Deus a não ser de forma espiritual. Não se discerne as coisas de Deus através de bons conhecimentos teológicos. Não sou contra estudar, não sou contra conhecimento teológico. Pelo contrário, é muito bom aprender a teologia verdadeira, a teologia que ensina a palavra de Deus, que nos faz aprofundar mais os conhecimentos da Bíblia Sagrada. É maravilhoso. Mas quero dizer que a teologia pode explicar alguns pontos cruciais, as quais muitas vezes nós não entendemos. Mas existem coisas espirituais que somente são discernidas de forma espiritual. Somente quem tem olho clínico espiritual, quem tem a audição espiritual, quem tem ali a sensibilidade espiritual, que pode saber o que é de Deus e o que não é, pois a teologia não pode discernir isso. A teologia não pode dizer se tal pessoa ela está sofrendo por um problema psicológico, emocional, ou se aquilo é uma perturbação espiritual. Ela não pode dizer isso. Mas
Nós temos que estarmos ligados com Deus e não temos que estar divididos. Fujamos dessas coisas, meus amados, tá bom? Que você creia na palavra do Senhor, você fuja das divisões, das brigas, das contendas, das coisas erradas. Você seja um cristão, uma cristã de verdade, independente da sua igreja. Siga a sua igreja, sede sujeito aos vossos pastores, sujeitai os vossos pastores, né? Porque eles velam por suas vidas dia e noite. Sede sujeito a eles, aprendam com eles, né? Obedecei a palavra que é pregada na igreja, mas escolha uma igreja próxima à tua casa, que pregue que Jesus vai voltar, que pregue sobre o arrebatamento, que fale que Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia, que Cristo é o Filho de Deus que foi enviado, o Deus que veio até o ser humano, até nós, né? Para entender a humanidade, sofreu em nosso lugar, se fez maldição em nosso lugar e se deixou ser pregado ali para vencer a maldição, vencer o pecado e destruir as obras do inimigo, da nossa alma, do diabo. E Ele é o verdadeiro Deus que está aqui falando com você através de mim nesse canal Minuto com Deus. Tá certo, meu amado? Que Deus abençoe você e fique aí com você este alerta, cuidado com o egocentrismo. Pregadores, coach, que prega só o emocional, que mexe com o emocional, que faz você chorar. Nada disso, fuja disso. Vá a uma igreja que você ouça a palavra de Deus, a palavra da cruz, do arrependimento, que não se prega mais arrependimento de pecado, meus amados. Não se prega mais sobre a cruz, sobre o sacrifício de Jesus. Não se prega mais sobre amar a Deus acima de todas as coisas. Que não importa os bens materiais, não importa dinheiro, não importa carro, não importa mansões, importa sermos salvos e as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Tá bom, meu amado, minha amada? Que Deus abençoe você ricamente, tá bom? E que vocês possam compartilhar esta mensagem em suas redes sociais, tá bom? Que vocês possam compartilhar também esta mensagem em seus canais também, né? Porventura, se tiverem os canais no YouTube, com seus amigos e amigas, tá bom? E não se esqueçam, coloquem um gostei, dê o seu like, como dizem, né? Os youtubers, né? Dê o seu like, se inscrevam no meu canal para ajudar a divulgar este canal, porque o meu intuito é divulgar a palavra de Deus. Importa que Cristo cresça e eu diminua, tá bom? Eu sou o menor, quero ser o menor. E Jesus sempre crescendo, sempre sendo o maior, sempre sendo personagem central. Que Jesus sempre seja o personagem central do meu canal, tá bom? É por isso que eu preciso da sua ajuda, para que esse canal cresça e nos ajude a divulgar a palavra de Deus, livres, né, de nenhum tipo de cogitação de placa denominacional, nada disso, somente pregando a palavra, o evangelho de salvação, o evangelho das boas novas, para que você ouça e divulgue a palavra do Senhor aos teus amigos e vizinhos. Dê o seu like, se inscreva no meu canal. Minuto com Deus está terminando agora. Que Deus vos abençoe. Fiquem todos com a paz de Deus em suas vidas. Paz seja convosco, meus amados. Até um próximo vídeo. Não se esqueçam, se inscrevam no meu canal.